Oi, graça e paz, shalom, né? Bom, eu acho que vocês estão vendo, né, que eu tô no formato de vídeo diferente, porque eu quero fazer mais um bate-papo de mulher, né? Aliás, me falem aqui se vocês querem esse quadro aqui no meu canal, bate-papo de mulher, bate-papo legal, sabe? Coisas profundas mesmo, né, que nós mulheres precisamos ser direcionadas, precisamos ser ouvidas, nós precisamos ter mulheres que nos inspiram e buscar conhecimento, né, principalmente. E primeira coisa que a gente vai entender e muitas coisas irão esclarecer na nossa vida quando nós nos conhecemos, quando nós sabemos verdadeiramente quem somos, na nossa identidade. E isso a gente só consegue buscar em Deus. Isso nós só conseguimos ter a nossa real identidade quando nós nos conectamos com Deus, quando nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. Por quê? Sua real identidade. Por que se chama identidade real? É porque vem do rei. Identidade que vem do rei. A identidade que vem do próprio Deus, né? Que é aquela, a sua personalidade, o seu temperamento, quem você é, o que você gosta. E principalmente, você não é aquilo que você tem. Você não é aquilo que, se eu perguntar hoje pra você quem você é, você talvez fale, eu sou uma empresária. Eu trabalho num banco. Eu sou mãe. Tá, mas eu vou te perguntar novamente quem você é. Você não é um rótulo. Você não é somente mãe, você não é somente empresária. Se Deus tirar tudo isso de você, quem você é? Sabe? Quem você é? E a primeira coisa que a gente precisa pensar, e a primeira coisa que a gente precisa responder quando vem essa pergunta pra gente é: eu sou filha de Deus. Isso é a sua primeira identidade. Antes de ser qualquer outra coisa, a primeira coisa que você é, você precisa entender, e você precisa ter a revelação, é que você é filha de Deus. E você precisa ter essa revelação dessa identidade de quem você verdadeiramente é. Quem é você? Qual foi a identidade que Deus colocou em você? Qual foi o seu propósito? Por que Deus te fez? Então, todas essas perguntas básicas, mas ao mesmo tempo muito complexas, que muitas pessoas perguntam, né? A maioria de nós nos perguntamos quando nós não sabemos. E muitas pessoas, infelizmente hoje, mulheres, são muito perdidas, não sabem do seu propósito, não sabem quem são, não sabem pra que veio, né? Então, o nosso bate-papo hoje vai ser um pouco sobre isso. A palavra de Deus vai nos dizer que Ele nos formou. Antes mesmo da fundação desse mundo, Ele já sabia quem era você. Antes mesmo da fundação desse mundo, o Senhor já sabia por que você viria aqui na Terra. Antes mesmo da fundação desse mundo, o Senhor já sabia o seu nome, as suas características. Antes mesmo de qualquer outra coisa, o Senhor já sabia quem era você. E quando nós nascemos, muitas das vezes, o inimigo sempre vai querer nos desviar. Vou falar um português bem claro. Nos desviar de quem nós somos. Nos desviar do verdadeiro propósito. E o que o inimigo sempre faz, e é a mesma estratégia que ele sempre coloca, primeira coisa, ele faz essa pessoa, principalmente quando é criança, ele faz essa pessoa viver muitos traumas. Ele faz essa pessoa viver muitas coisas desde a infância, desde lá quando é bem pequenininha, viver muitas coisas justamente para a identidade dessa. Eu vou falar, como o nosso assunto está sendo para as mulheres, então eu vou falar especificamente para as mulheres. Então, minha amiga, principalmente nas mulheres, o diabo sempre vai investir pesado. Porque ele sabe que através de traumas ele consegue se manifestar de uma forma sutil na vida de uma pessoa. Ele sabe que através dos traumas ele entra e ele fica ali na vida da pessoa. Ele sabe que se desde criança, ou até mesmo na fase de adolescente, quando essa pessoa ela não está em Jesus, né, não está enfermada, não sabe quem é, não é cheio do Espírito Santo, não tem um Espírito Santo dentro dela, o que vai acontecer? Satanás, ele sempre vai investir na pessoa para que a pessoa tenha traumas, para que ele tenha legalidade, para que ele possa entrar na vida da pessoa e ele ficar ali escondidinho, agindo na vida da pessoa e a pessoa não sabe nem que ele existe. E uma das maiores estratégias do inimigo é fazer com que eu e você não conheça a estratégia dele, entendeu? Antes de me converter, uma coisa que o inimigo colocava e se instalou muito na minha mente antes de me converter: o diabo não existe, inferno não existe. E é isso que ele quer que você pense, justamente para ele ficar atuando sempre na sua vida e você não vê ele fazendo carrossel, ele fazendo uma festa, um fuzuê na sua vida e você simplesmente não sabe que é ele e você acha que é normal. É porque eu nasci mesmo pra viver isso, porque eu nasci mesmo pra ser frustrada, porque eu nasci mesmo pra dar ruim. Não é. Isso daí é porque o inimigo sempre vai fazer você, sempre vai querer tirar você do lugar onde Deus te criou pra estar, onde Deus te fez. O inimigo sempre vai querer tentar tirar a sua identidade, porque através da sua identidade, através daquilo que você sabe, que você se conhece, daquilo que Deus faz pra você, Deus fez em você, as suas características únicas, ele sabe que você vai acessar o seu propósito, o lugar do seu propósito, porque o lugar do seu propósito é a sua identidade. Então a maioria das pessoas não sabe que a identidade ela é muito fundamental para acessar o propósito, entendeu? Porque o seu propósito tem a cara da sua identidade. Então o inimigo sempre vai querer colocar barreiras
traumas, ele sempre vai querer desvencilhar você de muitas coisas. E eu falo isso por experiência própria. Depois eu conto mais sobre o meu testemunho de vida. Então, você, mulher, saiba que você foi feita com um único propósito. Não deixe de se cuidar. Muitas das vezes o inimigo ele arma muitas coisas pra gente ser uma pessoa, uma mulher traumática. Uma mulher que é cheia de traumas, uma mulher que é cheia de feridas, uma mulher ranzinza, sabe? Uma mulher que é tola. E a palavra vai dizer que a tola destrói o celular. Não só o celular, mas a tola, ela destrói absolutamente tudo que ela coloca as mãos. Onde ela coloca os pés, a tola destrói. Mas a palavra também vai dizer que a sábia, a mulher sábia é aquela que edifica o seu lar. É aquela que edifica. Edificar é construção, é você edificar uma base sólida. Uma base profunda é construir algo muito sólido, muito enraizado, muito forte, muito profundo. A palavra também vai dizer que eu e você, como mulher, nós somos mulheres virtuosas e o Senhor nos deu uma influência tamanha. Nós, mulheres, o Senhor deu uma influência para nós. O Senhor, o nosso papai, nosso Pai Celestial, nos deu uma influência. Então, por isso que a palavra vai dizer que a mulher tola, ela destrói. Porque Deus colocou uma influência tão grande na mulher, mas tão grande, que ela vai escolher se ela quer destruir onde ela coloca as mãos, ou ela quer edificar aonde ela coloca as mãos. Então, mulher, o que eu tenho pra dizer pra você é: cuide da sua mente. Não sei se você tá aqui, se você já é cristã, mas não cuide apenas só do seu espírito. Porque tem muita gente dentro da igreja, muita gente que salta, rodopeia, que parece ser ungida, cheia do Espírito Santo, mas infelizmente ali tem muitos demônios. Infelizmente, ali tem muita coisa pra ser liberta. Às vezes ela tem traumas na alma dela que não estão resolvidos, e por isso que muitas coisas na vida dela não vão pra frente. É por isso que às vezes você pode estar se perguntando por que as coisas não andam, por que as coisas não vão pra frente, por que acontece isso comigo, por que eu sou assim. Sai desse lugar de vitimismo, porque não foi o lugar que Deus fez pra você estar. Comece por aí. Coloque e peça pro Espírito Santo te colocar num lugar de consciência do que você precisa mudar. Outro fator: enquanto você estiver aqui na Terra, você sempre vai ter que buscar a sua libertação. Busque a sua libertação. Busque a sua libertação espiritual. Busque a sua cura interior. Busque você ter mais conhecimento sobre inteligência emocional. Busque ler livros. Invista em você. Você que é solteira, você que é casada, principalmente as casadas. Eu também sou casada e muito bem casada, pra glória do Senhor. Mas o que eu vejo hoje, principalmente muitas mulheres que são casadas, mas esquecem de si, esquecem de se cuidar, esquecem de cuidar do seu intelecto, esquecem de buscar conhecimento, esquecem de se cuidar, esquecem de se amar. Se amem, não é só por causa que você tá casada, é óbvio que o seu marido te ama, mas você primeiro, você precisa se amar, e outra, você precisa se cuidar. Deus colocou uma capacidade única em você, um propósito único em você. Deus te deu um propósito e deu um propósito pro seu marido, e os dois vão cumprir o propósito. Só que você precisa estar bem para você cumprir esse propósito. Entende? Você precisa buscar conhecimento. Não deixe de buscar conhecimento. Não deixe de buscar conhecimento. Não adianta você só buscar conhecimento espiritual se você esquece de buscar conhecimento emocional. Não adianta você ter um espírito forte se as suas emoções são fracas. Se você não tem um pingo de conhecimento sobre inteligência emocional, não adianta. Isso já foi comprovado cientificamente. Não adianta a pessoa pode ter um espírito forte, mas se as emoções dela não é forte, não há espiritual que aguente, porque nós somos seres tricotômicos, ou seja, nós somos corpo, alma e espírito, ou seja, os três precisam estar em plena concordância e em plenitude. Então, se cuide, minha amiga, se cuide, em nome de Jesus. Busque mudar a sua alimentação, sabe? É uma coisa, esses dias, eu tenho buscado muito essa parte de ter uma alimentação saudável, sabe? De ter uma constância nas rotinas de atividade física, porque eu preciso ter um corpo forte, eu preciso ter uma mente forte. Futuramente eu vou ser mãe, então eu preciso estar bem também para os meus futuros filhos. Eu preciso primeiramente estar bem em plenitude para Deus. Eu preciso estar em plenitude para mim mesma e em plenitude para o meu marido, para os meus filhos e para o propósito que Deus me deu. Então, eu preciso me cuidar, você precisa se cuidar. Não é só porque você casou que você vai se desleixar. Não é só porque você casou, às vezes você tem anos de casamento e que você, se deixou, você nem sabe mais quem você é, você nem sabe da sua identidade, porque você parou de buscar intimidade com Deus. Ou às vezes você é uma pessoa realmente que sirva na igreja, você tem um ministério dentro da igreja, mas você nem sabe direito quem você é, você nem tem uma identidade direito. Você simplesmente, não sabe, você tá por aí, assim, ó, sabe? A lá vão ter, você não tem ideia. Ou seja, você busca conhecimento por poucas coisas, você não se posiciona, você, sabe, sai disso, sai dessa mentalidade de escassez, sai da escassez emocional, da escassez espiritual, saia, você precisa mudar sua mente, você precisa mudar, e não é só o espiritual, entenda, não é só o espiritual sempre vai ser a base, mas se você não buscar conhecimento em outras áreas, você sempre vai estar estagnada na sua vida, e principalmente se você não buscar conhecimento no seu propósito, se você não crescer, se você, sabe, não se posicionar, sabe, você às vezes, você olha, você fala, ai, nossa, eu tô vivendo uma vida assim, mas uma frase que me impactou muito é: você vive a vida que merece, sabe? Você vive a vida que merece.
você vive a vida que merece. Se você não tá buscando conhecimento, se você se estagnou, se você tá numa zona de procrastinação, é porque você quer. Entende? Você quer. Por quê? Porque você precisa ter um redirecionamento. Você precisa buscar novamente a rota. Você precisa voltar de novo para aquilo que você nunca deveria ter saído, que é um propósito. E outro propósito é propósito ministerial, propósito no seu casamento, propósito no seu corpo, na sua alma. É através de você que muitas vidas verão Jesus. É através de você que muitas coisas fluirão. Tem coisas que Deus colocou em você que é pra você fazer. Mas você precisa sair dessa zona. Você precisa saber quem você é. Você precisa ter um posicionamento de quem você é. Você precisa se posicionar e ir atrás, sabe? De conhecimento. Você precisa ir atrás de conhecimento. Em nome de Jesus, mulher, não aceite nada menos daquilo que Deus ele já estabeleceu e já escreveu para você. Salmo 139 vai dizer que o Senhor já escreveu todos os seus dias. Então não queira viver menos daquilo que Deus já planejou na sua vida. Não deixa que a zona de conforto, que é a miséria, a escassez na sua mente. Porque às vezes as pessoas vão pensar que escassez, miséria é só coisas materiais. Não, tem muita escassez, muitas pessoas que são escassas emocionalmente, escassas mentalmente, sabe? Que só tem só uma coisa ali e não busca mais conhecimento para mais nada. Não se cuida, não quer crescer, não quer se fortalecer, não quer fortalecer a alma, a mente, o corpo, sabe? Com espírito de religiosidade até o talo, sabe, não busca mais de Deus, não busca mais conhecimento, não busca mais profundidade, não busca porque acha na mente que tá bom, que tá tudo certo, que ali tá ótimo, mas não é isso que Deus quer pra você, entende? Não é. Você não nasceu pra estar nessa zona de escassez, você não nasceu pra isso. Então, a partir de hoje, você se levante, sabe? Se levante, pega a palavra de Deus, declare a palavra de Deus, que a palavra de Deus é o primeiro livro que você precisa ter como base na sua vida, como GPS. É o primeiro livro que você precisa ter pra você principalmente descobrir quem você é em Deus, entendeu? E as outras coisas serão acrescentadas, outros conhecimentos o Senhor te dará, outras ferramentas o Senhor te dará, mas primeiro Ele quer que você se conheça, Ele quer que você se cuide em primeiro lugar. Cuidar de você, cuidar da sua mente, cuidar do seu corpo, cuidar do seu espírito, cuidar da sua vida com Deus, sabe? Então, em nome de Jesus, sai dessa zona de conforto. Ah, mas a minha família é assado. Problema da sua família, se você casou, você agora tem uma família. Seu pai, a sua mãe, tio, tia, não é a sua família. Quem é a sua família é o seu marido. E se você tiver os seus filhos que estão dentro da sua casa, as pessoas que moram dentro da sua casa é a sua família. Então, em nome de Jesus, quebra qualquer tipo de padrão que veio dos seus pais, dos seus avós, bisavós, de escassez, de miséria. Não aceite. Não aceite isso. Busque a sua libertação. Busque a sua libertação espiritual. Busque a sua cura emocional, sua cura interior. E em nome de Jesus, viva todos os dias. Viva todos os dias com o pensamento que você pode muito mais em Deus. Você pode muito mais em Deus. Você pode ser cada dia uma pessoa muito melhor em Deus. Você pode. Mas lembre-se, você não tem valor por aquilo que você faz. Amém? Você já tem valor, você já é uma pessoa abençoada. Você não é abençoada porque você está fazendo alguma coisa, entende? Você já é uma pessoa abençoada. Cristo já te deu uma identidade, entende? Então você já tem uma identidade, você já é uma pessoa abençoada e é por isso que você faz. Você não faz para ser abençoado, você já é abençoado. Você não faz para ser abençoado, você já é abençoado e é por isso que você faz. Amém? Então, em nome de Jesus, saiba que você nasceu para você ser a luz, como está escrito na palavra do Senhor. Você é sal e você é a luz dessa terra. Cristo te colocou para ser sal e luz dessa terra. Então, em nome de Jesus, não aceite menos daquilo que Deus, Ele propôs, aquilo que Deus, Ele escreveu, aquilo que Deus já colocou e já determinou para sua vida. Mas basta você verdadeiramente querer viver o que Deus tem para sua vida. Então, se posicione, seja forte e corajosa, assim como está na palavra. Seja ousada, a ousadia que Deus te deu. E faça, e rompa. Porque do outro lado, lá do outro lado, depois que você romper, você vai ver o que Deus, Ele vai fazer por você através de você. Amém? Nunca se esqueça, você é única. Você é única. Deus tem grandes coisas pra sua vida, grandes coisas pra fazer em você através de você. Então não permita que o diabo ele roube isso de você. Não permita que o diabo roube a sua identidade, roube aquilo, o seu propósito, roube a sua família, roube tudo aquilo que Deus já escreveu pra você. Se posicione, mulher, se posicione. Deus tem grandes coisas pra sua vida, mas você precisa se posicionar. Se tiver que se arrepender, se arrependa das suas falhas, pecados, se arrependa diante do Senhor e comece de novo, pede pra Deus te resgatar do lamaçal do pecado e recomece, e recomece, e recomece. Não aceite a acusação do opressor, não aceite a acusação do inimigo, simplesmente recomece. Queira ter uma nova jornada, queira ter uma nova história. Queira, simplesmente queira e faça acontecer. Não apenas queira e não faça. Queira e faça acontecer. Se posicione, se movimente de acordo com a vontade do Senhor, daquilo que Ele tem pra sua vida. Amém? Deus abençoe, espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida. Viu? Apenas um vídeo meio pequeno, que ficou um pouquinho grande, com algumas dicas bem simples pra sua vida.
amém? E se você quer mais desse quadro Papo de Mulher, coloca aqui embaixo. Deus abençoe. Ah, outra coisa, eu tenho meu e-book, né? Eu não posso esquecer. Eu tenho meu e-book, meus e-books, meus livros digitais, tá? Tá aqui embaixo. E também, se você quer conhecer um pouco mais sobre libertação, tem também o meu curso, meu seminário de libertação aqui embaixo no link, tá bom? Deus abençoe. Um beijo. Fica com Deus. Tchau.